Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Por favor, abre as vossas Bíblias, livro do profeta das visões, chamado Ezequiel, seu capítulo de número 44 e versículo de número 18. Enquanto você procura livro do profeta das visões, Ezequiel, capítulo de número 44, versículo de número 18, eu quero aproveitar essa rica oportunidade e agradecer a Deus por quanto Ele me tirou do mundo do pecado, me fazendo herdeiro das suas promessas santas. Ele fez uma promessa na minha vida: se eu for firme e fiel à palavra dele, eu hei de herdar a coroa da vida eterna como todos vós. Amém? Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor presidente Luciano. Deus que abençoe grandiosamente a sua vida. Também está comigo aqui meu amigo Everton. Deus abençoe grandiosamente. Pastor Alexandre Brito, Deus abençoe. É um prazer imenso estar revendo o Senhor. Pela terceira vez estamos ministrando num grande congresso. Estivemos pela última vez na vigília do Carlos Cordeiro, na direção do pastor Alexandre. Deus abençoe grandiosamente. Quando eu assistia às suas pregações, eu nem sonhava em pregar, eu ainda era novo convertido. Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do meu amigo Jefferson. O Jefferson, ele foi a ponte que me ajudou para me chegar lá. Deus abençoe. Eu nunca esqueço daquele dia que eu liguei para você e você disse: eu vou te ajudar, meu amigo. A gente nunca pode esquecer daqueles que estendeu a mão para nós, que ajudou nós. Nunca podemos esquecer. Também estou rodeado de amigos, irmão. Não dá para dizer o nome de todos, mas Deus abençoe grandiosamente a vida do pastor Michel, junto com ele o pastor Tiago também, o pastor Wesley, Deus que abençoe grandiosamente, pastor Everton, muito obrigado também por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e pastores que aqui estão, que nos antecederam e que vai nos sucessar depois, vai trazer uma palavra bem maior e melhor do que a minha. Todos acharam? Diga glória a Deus. Também trago a saudação do meu pastor Davi Tavares para saudar todos vós com a santa paz do Senhor. A igreja recebe e diga amém. Deus abençoe o sonoplast que vai nos ajudar ali. Também a levita Adriele também já prepara aí, tá bom? Que diz assim o texto: coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e ceroulas de linhos estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhe venha suor, e saindo ele ao átrio exterior, repete comigo, saindo ele ao átrio exterior. Guarda essa palavra que nós vamos precisar dela. Ao povo no átrio exterior despirão as suas vestiduras com que misturaram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outros vestidos, para que não santifique o povo, estando com suas vestiduras, e suas cabeças não rasparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes como convém, tosquiarão a sua cabeça, e nenhum sacerdote bebe vinho quando entrar no átrio interior. Repete comigo: quando entrar no átrio interior. Podei tomar os vossos assentos dando glória a Deus. O tema que Deus brada ao meu coração, que Deus colocou dessa palavra é chamado de um profeta sacerdotal. Por que o chamado de um profeta sacerdotal? Bem verdade em saber que as leis sacerdotais, ela está no livro do Êxodo, capítulo 24. Também ela vai dar continuidade no livro de Levíticos, capítulo de número 6, e também em Levítico, capítulo de número 21. Por que que Ezequiel ele entra na história para falar um pouco da santidade do sacerdote? Porque Ezequiel ele foi profeta. Então o que Ezequiel ele tinha um grande sonho sobre a sua vida, de quê? De ser um grande sacerdote, mas porém o teu sonho ele foi interrompido ainda no meio da sua caminhada.
a lei do sacerdote e a sua santidade. O sacerdote, ele servia a Deus dentro do templo por durante 50 anos, e junto com eles também os levitas. Os levitas acompanhavam o sacerdote durante 40 anos, e após esse período, ele não tinha mais condições de servir a Deus. Então o que ele fazia? Ele se jubilava e dava oportunidade para outro, e entre isto, ele tinha que haver consigo uma santidade desde a sua infância, não só a santidade, mas também pureza. Eles não poderiam comer coisas imundas, ele não poderia também beber coisas imundas que não fosse aprovado por Deus. O seu regime tinha que ser um regime cristão, um regime santo. Ele tinha que crescer dentro da casa de Deus. E aonde é que o profeta Ezequiel entra? Porque o profeta Ezequiel, ele tinha um sonho também de ser sacerdote. Porém, o sonho de Ezequiel, ele é interrompido quando o Império Babilônico invade o reino de Judá. E quando na segunda leva, Ezequiel, ele tinha sua esposa, tinha o seu filho, e ele, se não bastasse, a tua esposa é morta pelo soldado por nome de Zebul-Zaradã, era o exército de Nabucodonosor. E quando sua mulher foi morta, já não bastava a dor, o filhinho que estava com ele vai dizer: não mate minha mamãe. Aí, se não bastasse, pastor Alexandre Brito, eles também vão matar o filho do profeta Ezequiel. Então os sonhos do profeta Ezequiel de ser um sacerdote começa a se perder ali. Porém, algo me chama a atenção. Por que, senhores pastores, pregadores? Porque se o exército babilônio invadiu Judá, foi porque foi permissão de Deus. É tanto que Deus leva Ananias, Misael e Isaías e Azarias para dentro de Babilônia, junto com Daniel e Jeremias, que foi contemporâneo também de Ezequiel. Eles vão para fora de Babilônia, e junto para o reino de Judá também Abacuque. Algo me chama a atenção. Porque se o profeta Ezequiel, ele tinha um sonho de ser sacerdote, mas o sonho dele é interrompido por um projeto de Deus, que entra lá, Deus vai dizer assim: agora você não vai ser sacerdote, mas você vai ser profeta diante de uma nação. Pregador, eu não consegui pegar, não conseguiu? Eu vou liberar uma palavra profética para você. O sonho do profeta Ezequiel, eles foram interrompidos quando o exército babilônio invadiu Judá. Ele tinha sonho de ser sacerdote, mas sacerdote sem visão, sem profecia, ele não consegue nada. Deus está dizendo para ele: você só não vai ser sacerdote, mas você vai ser mais do que sacerdote. Porque sacerdote, ele recebia do povo e mandava para Deus, mas o profeta, ele recebe do Deus e derrama na igreja. Aleluias. Quando eu vejo que o sonho do profeta Ezequiel está sendo interrompido, sabe o que eu descubro? Todos nós temos planos, temos projetos, temos desejo. Quem é que não tem plano, tem projeto? Bem verdade em dizer que já foi dito aqui sobre pregar nos Gideões, não pregar nos Gideões. Me responde uma pergunta, sem demagogia e sem hipocrisia. Se te chamarem vocês para pregar em uma igreja e dizer assim: lá só tem 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, vocês vão? Se vocês forem, toda glória a Deus. Amém. Mas se chamarem vocês para pregar e dizer: quem quer pregar no congresso, você pode pregar lá? Vai ser no ginásio, aproximadamente 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Vocês também irão? Amém. Então, irmão, por que eu tenho a hipocrisia de estar metendo a lenha a quem está acima de mim? Se Deus me colocou aqui, é porque talvez amanhã Ele pode me colocar lá. Mas se Deus não me colocar lá, é porque Ele achou graça de eu pregar para Pedro, Tiago, João, e eu vou continuar servindo a Deus e dando glória a Deus, e vou glorificar para aquele que Deus colocou lá em cima. Aleluia. Norque anda levastenia. Agora entenda, os sonhos deles são interrompidos porque Babilônia invade Judá. Não peguei, pregador, não pregou? Todos nós temos projetos, temos sonhos. Talvez o teu desejo nem era de estar aqui. Talvez o teu desejo nem era de estar aqui em cima do púlpito. Aleluia. Talvez o teu desejo, da onde Deus te tirou ainda, você poderia estar numa discoteca, num baile de forró, você poderia estar num funk, numa biqueira. Mas entenda que
quando Babilônia invadiu Judá, Deus disse: meu filho, você poderia até ter um sonho de ser um sacerdote, mas devido ao que aconteceu na terra, seu sonho foi interrompido. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Tem gente que entrou aqui, que os teus sonhos estão impedindo os projetos de Deus, mas tem pessoas que entrou aqui, que o projeto de Deus na tua vida impediram os teus sonhos, e é por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia. Aí Ezequiel então ele vai escrever sobre a santidade sacerdotal de um profeta. Por quê? Uma coisa que o crente tem que carregar conosco é o nosso caráter, é a nossa idônea, é o nosso testemunho de cristão, é a nossa veracidade, é a nossa vivência. O importante não é pregar em grandes púlpitos, o importante é nem sempre pregar e bater, mas o difícil é viver aquilo que nós pregamos. E nem sempre nós pregadores. Por que eu estou dizendo nós? Porque a espada, quando ela vem, ela começa daqui de cima. Eu não sou melhor do que ninguém para poder atacar a igreja. Aleluia. E quando a espada vem, ela pega aqui de cima. Pregador não é melhor do que ninguém. O difícil não é pregar, porque pregar eu tenho palavra na mente, eu estudo a Bíblia, eu faço teologia, eu recebo revelação do céu. E muitas das vezes Deus usa o profeta, não é nem porque ele tem santidade, é porque nessa madrugada, então o crente aqui buscando, dizendo: Deus, fala com minha alma, fala com minha casa, fala com minha família, com meus problemas. Aleluia. O difícil não é pregar, o difícil é viver a palavra, igreja. E nem sempre nós pregadores vivemos aquilo que nós pregamos. E qual era o regime do sacerdote? Não poderia beber coisa imunda, nem comer. A sua vida tinha que ser de santidade. A diferença do sacerdote para o profeta: o sacerdote ficava dentro do templo. Eram 24 sacerdotes, divididos em 2 turnos. Cada um tinha a sua função. Um tinha a função de pegar o graveto, outro tinha a sua função de buscar lenha, outro tinha a sua função de acender o altar, outro tinha a sua função de preparar o altar, até chegar o momento propício, que era dar a oração. Então o que se acontecia? As pessoas, quando erravam, pecavam, então eles faziam o que? Eles pegavam um cordeiro, um animal aproximadamente com menos de 1 ano, e a qual a sua alimentação tinha que ser pura. Ele pegava, confessava diante do sacerdote. O sacerdote pegava um pergaminho, um livro, escrevia. Aí então era entrado, passava por 3 recintos: o primeiro, o segundo e o terceiro véu. O primeiro era o átrio, aonde ficava a nave da sinagoga. Depois ele passava pelo lugar santo, e depois ele passava pelo lugar santíssimo. 2 coisas poderiam acontecer lá dentro. O que, pregador, poderia acontecer? Ele entrava, consagrava, santo, e aí ele ia buscar a Deus e oferecia a Deus. E depois que ele oferecia a Deus, aquele pergaminho era queimado e subia como incenso suave. Mas o que poderia acontecer lá dentro do recinto sagrado e santo? Ele se santificar demais e Deus recolher ele ali no momento da oração. É daí então que nós falamos: o dia que aparecer um santo demais aqui na terra, Deus não deixa ele aqui. Por quê? Para não pecar. A Deus recolhe ele. O que poderia se acontecer também com o sacerdote? Se ele tivesse em erro e ele entrasse lá dentro do recinto sagrado e santo em pecado, ele estaria brincando com Deus. Deus poderia pegar ele e matar ele lá dentro. Então o que se era a ser feito para se prevenir? Então ele pegava um cinto, colocava sobre a sua túnica. Ele então amarrava um cinto em cima, um cinto embaixo, e de acordo que ele se movimentava, o sino batia. E não se bastasse, ainda era amarrado uma corda, e lá dentro, lá fora do átrio, ficava o sacerdote santo. Por isso que eu pedi para você responder no interior e no exterior. Por que ele ficava com a corda? Porque se ele morresse lá dentro, ele ia sentir, iria puxar. 2 coisas aconteciam. Não sei
se você já subiu no monte, já orou no monte. Não sei se você já orou na igreja. Mas quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus, ele nos toma. Aleluia, é difícil ficar parado. Então nós vamos se movimentar. E assim o sacerdote se movimentava. A primeira forma de se movimentar era chamado de yad, o que é? Se movimentar com a mão. A segunda forma de se movimentar qual era? Halal, se adorar a Deus com a boca. A terceira forma é chamado-se de zamar, é o que é? Sabodear. Não sei se você já orou no monte. Eu, quando eu vou no monte, eu não consigo ficar parado. Eu fico rodando, eu fico mexendo. Talvez aqui, quando nós oramos, você não consegue se mexer porque tem um irmão do lado. Então agora entenda bem, o sacerdote está lá no recinto sagrado e santo, ele está orando. Do lado de fora está o outro sacerdote com a corda puxando. E quando a corda mexia, ele dizia: está vivo, está orando. Estou escutando o barulho do sino. Está vivo, está orando. Então a corda está mexendo. Tem crente que já entendeu. Nessa madrugada, são 2:pouca da manhã. Só dá glória quem tem crente vivo. Só faz barulho quem tem crente vivo. Como é que faz para ver o crente morto? Se ele está do teu lado, até agora nessa vigília, Deus está falando. Ele não conseguiu dar um glória, dá um aleluia, porque a adoração não é para o pregador, a adoração é para ele. Ramud Rébia, Prudica Manácia, Deforque Deminência. Ele está lá dentro, e do lado de fora está o sacerdote, está dizendo: está vivo porque eu estou ouvindo barulho de glória a Deus. Está vivo porque a corda está mexendo. Ei, talvez você não sabe, mas quando o pregador diz para você da glória, a glória não é para ele não. É que a glória ela tem um efeito sutil. Quando você dá glória, do jeito que você saiu da tua casa, provado, angustiado, você vem buscar a Deus. Você está aqui, teu esposo está no bar, tua filha está na balada, teu filho está na biqueira, e muitas das vezes você passa até 6 horas da manhã acordado, e no sono você com medo de chegar uma notícia ruim. Mas enquanto você adora, Deus guarda os teus. Enquanto você adora, Deus livra os teus. Enquanto você adora, tem vida lá dentro da tua casa. Enquanto você adora, Deus abre porta de emprego. Enquanto você adora, estamos no penúltimo mês do ano. Tudo aquilo que você não conseguiu, Deus vai fazer na tua vida dentro de 45 dias. Quem acredita? Quem acredita? Ainda antes que o ponteiro cruze a meia-noite de 2019, eu faço milagre na vida de quem está de mão levantada. Aleluias. 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 Ebarte narauê de canto mando réua. Aleluias. Só que as leis sacerdotais, elas ficaram no Antigo Testamento. O livro de Levíticos e os 5 primeiros livros que traz as leis, qual é? Bereshit, Shemot, Vayakirar, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. As leis vai ser dada a Moisés ainda no livro de Êxodo. Ela vai se reforçar no livro de Levíticos, que significa as primeiras leis. Livro do Êxodo, Semote, a partida, ou seja, peregrinação. Então Deus começou a dar ordem para Moisés. Elas vai se encerrar no livro de Deuteronômio, aonde são as segundas leis registradas por Moisés, aproximadamente 603 mil leis. E aonde que fica? Pregador, peraí, mas se ficaram as leis no Antigo Testamento sacerdotal, e por que nós temos que cumprir a lei? Mas eu orando a Deus, Deus me revelou 2 coisas, que se nós, a igreja de Cristo Jesus, pregadores, pastores, não guardar
e não trazer conosco duas coisas que traz consigo o sacerdote e o profeta, nós não vamos entrar no céu. Qual é? Se as leis sacerdotal de não poder comer, aleluia, do cordeiro que tinha que ser matado, do altar ficou lá, mas duas coisas eu trago para a igreja, que se eu não tiver, eu não vou entrar no céu. Qual é? Primeiro era a santidade do sacerdote, e segundo era a vida de oração. Primeiro era a santidade do sacerdote, e segundo era a vida de oração. Porque a Bíblia diz no livro, aleluia, de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14: a qual tenhais a paz e a comunhão com todos e com Cristo Jesus, a qual sem santidade ninguém verá a Deus. Qual é a outra carga que eu trago, que sem isso não me dá intimidade com Deus? Aí é do profeta e do sacerdote. Qual é? É a oração. O sacerdote vivia orando, o profeta vivia orando. Se as leis ficaram no Antigo Testamento, crente que não ora não tem relacionamento com Deus. Crente que não ora não tem intimidade com Deus. Ei, deixa eu liberar uma palavra profética para você, que o Espírito Santo de Deus está bradando ao meu coração. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é de quem prega bonito, porque ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O diabo não tem medo de quem tem anel no dedo. Não, para com isso, vai se converter. O diabo não tem medo de quem canta bonito. Aqui quando eu canto a minha voz é ungida. Não, o que mais o diabo está fazendo é passando rasteira no pregador, nem cantor, nem pastor. E a gente vê na mídia todos os dias, isso nos entristece. Então de que o diabo tem medo? O diabo tem medo é só de uma coisa, é quando eu e você prostramos o joelho no chão, é nós falando com Deus. Sabe o que é que me entristece, igreja? Eu fiquei feliz quando eu vi uma coisa aqui hoje, pastor Jefferson, quando eu cheguei aqui na vigília, que eu vi todo mundo de joelho prostrado. A maioria das vigílias que eu chego, eu vejo somente o púlpito de joelho prostrado orando, e a igreja toda de pé. Não vem profetizar para mim, não vem pregar para mim, se você não tem vida de oração. Quem me conhece, quem tem meu WhatsApp, sabe que todos os dias eu estou no monte orando, mas eu não preciso dizer aqui o que eu faço, o que eu deixo de fazer, porque Deus conhece a minha história. Mas a única coisa que nos dá intimidade com Deus ainda é vida de oração, é relacionamento com Deus. Aleluias. Erebaxuia comandou mereia. Derio de faça muriante o cantoreia. Ei, se tem uma coisa que o diabo não pode com o crente, é a vida de santidade diante de Deus. Existe o pecado, existe a tentação. Não toque a graça por 5 minutos de prazer, por coisas banais dessa vida. Aleluias. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Adriele, prepara lá o filho, louvor, prepara lá, Adriele. Aleluias. Escute. Sabe por que as leis sacerdotais ficaram para trás? Existia-se duas linhagens de sacerdote. Escute. Duas linhagens sacerdotal. Entre uma delas era de Arão, ao qual Moisés constituiu o povo. Mas havia uma outra linhagem antes de Moisés e de Arão. Quem era? Da linhagem de Melquisedeque e Zedoque. Se as leis sacerdotais morreram, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Dentro de cada um crente que entrou aqui, tem que ter um sacerdote dentro dele. Pregador,
Se as leis sacerdotais ficaram para trás, o que nós temos que ter dentro de nós? Porque João vai escrever no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 6. Porque Deus vos fez reis, sacerdotes, e vos nomeou diante de Deus Pai, ao qual sem essa santidade ninguém verás a Deus. Livro de Hebreus, lá vai dizer, capítulo número 3, versículo de número 17, da linhagem sacerdotal, aonde ele não teve pai, não teve mãe, não teve princípio, não teve fim, aleluia, aonde, aleluia, sem semelhança, semelhante ao Filho de Deus, aonde tu és sacerdote, eterno, escolhido por Deus, da linhagem de Melquisedeque. Pode soltar o playback. Eu vim pregar nessa noite e profetizar salvação da alma para quem vem procurar o céu, para quem entrou aqui dizendo: Deus, eu estou indo para vigília, mas eu estou indo buscar. Pode até ter fraqueza no teu coração, pode até ter falha no teu coração. Aí Satanás vai olhar para você, vai dizer: ainda não pode ser sacerdote, porque tem pecado, tem erro. Mas se você está nessa madrugada, é porque houve humilhação diante do teu coração. E Deus vai dizer assim para Satanás: aquele que entrou aqui nesta noite, é que eu vou, aleluia, se humilhar na minha presença, eu vou perdoar os teus pecados. Satanás vai dizer: mas fez isso, fez aquilo, mas vai perdoar. Sabe o que Deus vai dizer? Não só vou perdoar, mas como vou derramar graça sobre a minha igreja também. Para encerrar, escute. Eu descobri há poucos dias o porquê que eu estou aqui em cima. Eu glorifico a Deus pela benevolência e pela gratificação de vida que Ele tem me dado. Porque não é por merecimento e nem por crédito. Por merecimento nenhum de nós estaríamos aqui. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque a graça de Deus nos alcançou. Aplaude o nome dele. Pode soltar.